A Pedra Filosofal existe de verdade e quem possuí-la ganhará poderes que beiram a onipotência. A história começa no reino de Camelot, na era medieval. Uma guerra está acontecendo, um exército está tentando penetrar as defesas do castelo e esse exército de demônios está sendo liderado por uma certa feiticeira. O ataque dela é impiedoso. O filho dela pergunta se os dois conseguirão invadir e tomar o controle desse reino e a mulher garante que sim, falta muito pouco. Enquanto isso, dentro do castelo, um certo cavaleiro veio avisar aos outros que o rei precisa de ajuda e todos os cavaleiros que estavam de guarda saíram dali. Tudo isso era apenas para enganá-los. Esse homem, então, abriu o portão principal, permitindo a entrada do exército demoníaco daquela mulher. Ela se chama Morgana e falou que as paredes do castelo do rei Arthur nunca seriam suficientes de impedi-la de conseguir conquistar o reino. Esse homem que abriu as portas do castelo se chama Jason e está completamente apaixonado por essa mulher. Assim que ela se aproximou para lhe dar um beijo, na verdade, ela o envenenou. O homem traiu seu próprio reino à toa. Essa mulher nunca o amou. Ela fez tudo isso para conseguir um reino para seu próprio filho. Agora esse homem vai ficar caído ali com cara de bobo até perder a vida. Todos já sabem que ele é um traidor e no momento que sua vida estava sendo apagada da maneira mais desonrosa possível, vemos que o mago Merlin apareceu para conversar com esse homem. Ele disse que Camelot irá ser destruída por causa dessa traição e Jason responde que Merlin nunca entenderia isso, afinal ele não é um homem, é uma criatura divina e não seria atraído pelos poderes de sedução de uma mulher. Merlin diz que Jason foi beijado por um demônio em forma de mulher e sonhos grandiosos sempre são e serão destruídos em nome do amor. Jason diz que pagou pelos seus crimes com sua própria vida, isso deve ser o suficiente, mas Merlin diz que na verdade não é o suficiente. Alguém como Jason não merece a piedade e a partir desse momento Merlin o amaldiçoou. Até que seu pecado tenha sido apagado da face da terra, ele irá vagar eternamente, sua alma será atrelada a um demônio, tudo por causa de sua luxúria, e agora sim, ele terá uma eternidade para pagar por seu pecado. Muitos anos depois disso no futuro, vemos os paramédicos levando um homem idoso até o hospital. Ele diz que existe uma pedra que irá garantir poderes infinitos para quem possuí-la, mas os paramédicos acharam que ele estava apenas delirando. Logo em seguida, Batman veio investigar o lugar onde esse homem estava. Tudo lá dentro foi revirado e um livro teve sua página arrancada, bem na parte que falava a respeito da Pedra Filosofal. Segundo a lenda, essa pedra costumava ficar alojada no cabo da espada lendária chamada Excalibur. Mas antes que Batman terminasse de ler, Jason apareceu naquele lugar e disse que, segundo as lendas, a Pedra Filosofal era o que garantia os poderes lendários da espada. Batman pergunta se aquele homem velho que acabou de sair dali era amigo do Jason, e ele diz que sim, porém, aquele homem não era velho, tinha apenas 32 anos de idade. Ele é um especialista a respeito da história do rei Arthur e Batman pergunta o que aconteceu com ele. Jason fala que só pode ter sido a feiticeira Morgana. Quando Camelot foi dominada, o mago Merlin conseguiu esconder a Pedra Filosofal e agora Morgana deve ter aparecido para tentar reencontrá-la. Batman diz que tudo isso é impossível, mas Jason responde que se Morgana conseguir a Pedra Filosofal, ela vai reconstruir Camelot e colocar seu próprio filho no trono para dominar o planeta. Batman pergunta o quão próximo essa mulher está de encontrar essa pedra e Jason responde que ela está muito próxima. Vemos então que a própria Morgana estava em um castelo junto de seu filho. O guarda desse castelo se distraiu com o filho da Morgana e ela aproveitou desse momento para se aproximar e sugar a energia vital desse homem. Ele se transformou em um velho, da mesma maneira que aconteceu com o homem especialista a respeito do rei Arthur. E a própria feiticeira Morgana se tornou mais jovem com a energia vital dele. Junto de seu filho, ela foi procurar pela Pedra Filosofal. Dizem que ela estava escondida
escondida dentro daquele baú, mas quando a mulher utilizou magia para abrir o baú, percebeu que a pedra não estava mais lá dentro. Parece que Marilyn conseguiu enganá-la. De repente, o amuleto da feiticeira avisou que Jason está se aproximando e ela vai deixar uma surpresa para ele. Vemos que o homem realmente chegou junto do Batman até aquele local e ao pesquisar aquele baú, Jason percebeu que a pedra não estava ali, porém ela já esteve nesse lugar e de repente todas as armas daquelas armaduras começaram a voar para atacar os dois. A porta estava trancada e depois as próprias armaduras ganharam vida para atacá-los. Batman não estava conseguindo lidar com todas essas armaduras e Jason não teve outra escolha. Invocou sua outra forma como demônio Etrigan e destruiu todas aquelas armaduras com facilidade. Batman diz que se essa pedra filosofal for realmente tão poderosa, eles vão precisar de ajuda e juntos os dois foram se encontrar com outros heróis da Liga da Justiça. Batman pergunta como essa feiticeira conseguiu enganar Etrigan durante tantos anos e ele diz que é porque ela tem um amuleto que pressente a chegada dele. Flash fala que nem precisa de amuleto, dá pra sentir ele chegando por causa do bafo. Isso irritou o demônio e Flash nem teve coragem de repetir a piada. O Caçador de Marte diz que tem uma boa opção para tentar encontrar a feiticeira. Ele vai escanear todo aquele lugar telepaticamente e começou a fazer isso. Vemos que a feiticeira já estava escondida com seu filho e se perguntavam onde estaria a pedra filosofal. O filho dela fala que talvez os arqueólogos que encontraram aquele castelo onde eles estavam tenham levado a pedra filosofal e a feiticeira acha que isso é bem provável. De repente, ela sente a presença de alguém invadindo sua mente, mas por sorte, essa pessoa é muito amadora e não sabe com quem está lidando. Morgana então utiliza sua feitiçaria a longa distância e invade a mente do Caçador de Marte. Ela conseguiu causar nele uma terrível ilusão. Ele achou que estava de volta em seu planeta natal, Marte, e viu tanto a sua esposa falecida quanto seus dois filhos. O Caçador de Marte acredita que voltou ao passado e que pode viver sua vida junto de sua família que já não existe mais. Até que de repente, o demônio Etrigan invadiu a mente dele para dizer que apenas um tolo cairia numa ilusão tão mal feita. O Caçador de Marte não acredita em suas palavras e Etrigan tem que fazê-lo voltar à realidade à força. Quando acordou, o Caçador de Marte ficou triste, pois tudo aquilo era apenas uma ilusão. Ele não conseguiu encontrar a feiticeira, mas escutou as palavras arqueólogo e castelo. Isso é tudo que Batman precisa para continuar pesquisando. Todos os heróis voltaram a viajar e Etrigan falou para Batman que eles não podem confiar no Caçador de Marte, pois a feiticeira já invadiu os pensamentos dele e pode até mesmo estar controlando o marciano à distância. Porém, Batman diz que confia nesse marciano com sua própria vida e não vai duvidar dele. A feiticeira estava nesse momento sugando a juventude de uma mulher, enquanto o filho dela pesquisava na internet a respeito dos arqueólogos que encontraram aquele castelo e conseguiu descobrir quem são os dois homens. Um deles deve possuir a pedra filosofal. Batman teve a mesma ideia e por causa disso foi até a casa de um desses arqueólogos. O demônio Etrigan foi o primeiro a entrar e o arqueólogo ficou com tanto medo que começou a ter um infarto do coração. O Caçador de Marte diz que ele vai ficar bem, mas ao vasculhar suas memórias, descobre que ele não possui a pedra filosofal. Etrigan diz que se não está com ele, deve estar com o outro arqueólogo que era amigo dele. Flash e Mulher Maravilha foram até a casa desse outro arqueólogo que é muito rico e estava dando uma festa. Os guardas não queriam deixar que os dois entrassem, pois não acreditaram que eles eram da Liga da Justiça. Um dos guardas tentou atacar a Mulher Maravilha e acabou sendo derrubado por ela. Ele chamou os outros guardas, mas nesse momento o arqueólogo apareceu. Ele ficou impressionado com a beleza da Mulher Maravilha e a convidou para entrar. Flash aproveitou para entrar junto dela e enquanto eles estavam na festa, vemos que Batman e Etrigan estavam observando o outro arqueólogo. Etrigan insiste em dizer que não confia no Caçador de Marte, mas Batman não vai mudar de opinião. Nesse momento, a feiticeira apareceu na casa do arqueólogo junto de seu filho, mas rapidamente percebeu que existe algo de errado com esse homem. Ele era o Caçador de Marte disfarçado. Morgana descobriu rapidamente e depois disso, Etrigan e Batman vieram para atacá-la. A magia de Etrigan não funciona contra essa feiticeira, nenhum ataque consegue atingi-la. E enquanto eles lutam, o Caçador de Marte está ali, hipnotizado pelas lembranças de sua família. Morgana conseguiu derrubar tanto o Batman quanto Etrigan e depois foi embora dali com seu filho. Eles precisam ir até a casa do outro arqueólogo. Etrigan ficou tão irritado que começou a atacar o Caçador de Marte, mas teve que parar, pois Batman
desmaiou. Quando Batman acordou, ele estava na torre da Liga da Justiça. O Caçador de Marte diz que ele acabou desmaiando por causa dos danos que sofreu durante a luta. O marciano então pediu desculpas por tudo que aconteceu. Ele foi enganado pelas ilusões e também por toda a falta que ele sente de sua antiga família. Batman nunca seria capaz de entender como é sentir isso, mas nós sabemos muito bem que ele sabe. Enquanto isso, na casa do arqueólogo, o homem estava apresentando todas as suas obras de arte para a Mulher Maravilha, que conseguiu identificar que sua estátua romana, na verdade, era uma cópia falsa. Eles continuaram caminhando ao redor da residência. E quando Flash viu que duas mulheres estavam tomando banho em uma piscina, ele resolveu parar a investigação para se juntar a essas mulheres e deixou a Mulher Maravilha continuar junto com o homem. Ela perguntou qual é a fonte de tanto poder e dinheiro. Será que poderia ser algum tipo de pedra? E o homem ficou impressionado como ela conseguiu adivinhar. Ele então convidou a Mulher Maravilha para ir junto dele até seu quarto. Lá dentro, o homem subiu na cama e mostrou para ela a pedra que ele encontrou quando fazia uma escavação em um castelo medieval. Essa pedra lhe garantiu tudo que ele tem hoje: carros, dinheiro e mulheres. Mulher Maravilha mal pode acreditar que esse homem usou o poder da pedra filosofal para conseguir coisas tão mesquinhas. De repente, enquanto os dois conversavam, as portas foram destruídas. A feiticeira Morgana chegou com seu filho. Ela viu a pedra e queria pegá-la, mas Mulher Maravilha conseguiu pegar essa pedra antes. Para poder destruí-la, Morgana transformou aquele homem numa espécie de verme alienígena e ele atacou a Mulher Maravilha. Quando viu o que estava acontecendo, Flash teve que ajudá-la. O verme estava prestes a devorar todos os convidados da festa e Flash foi até lá para impedi-lo. Todos conseguiram escapar, mas o verme atacou o Flash e quando iria devorá-lo, Mulher Maravilha apareceu para defendê-lo. Ela estava lutando contra o verme e Morgana utilizou essa oportunidade para pegar a pedra filosofal. Mulher Maravilha fez de tudo para segurar a pedra e de repente Etrigan chegou para atacar a Morgana. Ele disse que Mulher Maravilha é burra, ela devia ter saído correndo dali quando pegou aquela pedra. A mulher fala que nunca foge de uma luta, mas Etrigan consegue convencê-la dizendo que o destino do mundo está em suas mãos. Mulher Maravilha então foi embora e o demônio continuou lutando contra a feiticeira. Infelizmente, ele nem pode penetrar o escudo mágico dela e foi derrubado com facilidade. A feiticeira estava prestes a destruir o demônio, mas Flash conseguiu salvá-lo. A mulher ficou tão irritada que destruiu boa parte da mansão daquele arqueólogo. Os heróis então levaram a pedra filosofal até a torre da Liga da Justiça, onde ela ficará protegida para sempre. Mas de repente, o Caçador de Marte teve sua mente invadida mais uma vez pela feiticeira. Ela criou outra ilusão, fazendo o Caçador de Marte acreditar que poderia ter sua família de volta. A feiticeira já percebeu que ele está ficando fraco, precisa apenas ser convencido um pouco mais. De repente, as luzes da torre da Liga da Justiça começaram a falhar e demônios apareceram naquele lugar. A luta começou imediatamente contra os heróis da Liga da Justiça. Etrigan e todos estão tentando derrotar esses demônios. Flash foi o primeiro a precisar de ajuda e todos começaram a ser cercados pelas criaturas. O Caçador de Marte viu o que estava acontecendo e foi até lá para ajudá-los, mas no caminho ele foi impedido por uma ilusão de sua antiga esposa. Os super-heróis ainda estavam batalhando contra os demônios e depois de um certo tempo, Etrigan mandou Flash criar um furacão com sua velocidade e depois utilizou seus poderes para congelar todos aqueles demônios. O tornado criado pelo Flash fez todos os demônios explodirem. Agora eles querem saber onde está o Caçador de Marte e precisam procurar por ele, mas Etrigan diz que não será necessário. Ele se foi e levou a pedra filosofal com ele. Mulher Maravilha diz que isso é impossível, o Caçador de Marte nunca faria isso, mas Flash apareceu dizendo que um dos jatos da Liga da Justiça desapareceu e o Caçador de Marte não está em lugar nenhum. Ele estava nesse momento indo com seu jato até a localização da feiticeira e Etrigan perguntou para os super-heróis se eles estão dispostos a fazer o que tiver que ser feito com o amigo deles para recuperar a pedra filosofal. Morgana estava realmente controlando o Caçador de Marte e vai trazê-lo até o lugar onde ela está escondida. Para mostrar para seu filho como será seu novo reinado, a mulher utilizou sua última magia para transformar toda a cidade de Londres na antiga cidade de Camelot. Agora seu filho já
já tem um castelo e um trono para se sentar. Tudo isso, entretanto, vai durar pouco tempo. Para que ele possa se tornar o rei do mundo por toda a eternidade, os dois precisarão da Pedra Filosofal e seu poder infinito. De repente, o Caçador de Marte chegou. Ele trouxe a Pedra Filosofal, mas antes que pudesse entregá-la, os super-heróis apareceram através de um portal. O ataque começou imediatamente. A feiticeira quer que o Caçador de Marte entregue a pedra, mas os heróis sempre conseguem impedi-lo. Etrigan foi combater o Caçador de Marte e conseguiu acertar muitas pancadas. Ele diz que se o Caçador entregar aquela pedra, muitas almas irão ser destruídas e o próprio Caçador de Marte irá passar a eternidade no purgatório. O Marciano diz que precisa daquela pedra, pois a feiticeira prometeu que iria trazer sua família de volta, mas Etrigan fala que ele pode abraçar sua família morta depois que ele mesmo for devorado pelos vermes. Mas o Caçador de Marte não vai ser derrotado com tanta facilidade e conseguiu derrubar Etrigan. Em seguida, ele pegou a Pedra Filosofal, pois vai fazer de tudo para ter sua família de volta. A feiticeira ainda estava lutando contra os outros super-heróis. O filho dela transformou o trono em um monstro que quase devorou o Batman, mas ele conseguiu se defender. Flash pegou o filho da feiticeira, mas ela conseguiu derrubá-lo com seus poderes, e o laço da Mulher Maravilha não serviu de nada. Ela e Batman foram derrubados e Etrigan se levantou para continuar atacando o Caçador de Marte. O Marciano leu os pensamentos dele e depois o fez desmaiar. Etrigan voltou a ser o humano Jason, e nesse momento a feiticeira veio pedir a Pedra Filosofal. Parece que as memórias do Etrigan fizeram o Caçador de Marte conseguir se livrar da hipnose, e antes de entregar a pedra, ele a destruiu. A feiticeira diz que ele poderia ter tido tudo que sempre desejou, mas o Caçador de Marte falou que o preço era alto demais. Como perderam a batalha, a feiticeira e seu filho resolveram desaparecer daquele lugar, mas prometeram voltar para se vingar. Toda a ilusão criada pela feiticeira acabou se desfazendo, e por causa de tudo que ele fez, o Caçador de Marte pediu desculpas e disse que vai sair da Liga da Justiça. Jason diz que o demônio estava errado a respeito do Caçador de Marte. Ele conseguiu se redimir e deve ficar orgulhoso de si mesmo, pois pode continuar caminhando com honra, ao contrário dele, que precisa andar pelo planeta durante toda a eternidade por causa de um pecado do passado. Caçador de Marte diz que Jason é um pobre coitado e espera que ele um dia consiga encontrar a paz. Obrigado por assistir, até o próximo!